Oi família, boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo bem, crianças? Aqui é a Damares, espero que vocês estejam bem. Eu vim aqui hoje para fazer um vídeo para as famílias, para a gente estar conversando um pouquinho sobre esse período de pandemia. É um período que a gente está vivendo, né? Um período que a gente não esperava por isso. E isso está fazendo a gente repensar algumas coisas, refletir sobre outras coisas, principalmente na vida de vocês, família, na vida das crianças e na vida, né? Eu, enquanto educadora, enquanto professora, também estou tendo que repensar várias coisas e isso está sendo um grande aprendizado para todos nós, tanto para a família quanto para a vida aí dos professores e de todas as pessoas que estão dentro da escola vivenciando esse processo, tá certo? Então, eu coloquei aqui alguns itens para a gente estar dialogando um pouquinho sobre isso. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é que a família, ela não substitui a escola. A educação que a gente tem na escola é uma educação formal, né? Então tem alguns autores que pesquisam sobre isso, que a educação dentro de casa é uma educação informal. Nós acabamos colocando para as crianças aquilo que nós vivenciamos enquanto família, enquanto crianças que já fomos, né? E o que os nossos pais propuseram e impregnaram na nossa vida enquanto ser humano. E as crianças que convivem com a gente, elas trazem isso que elas aprendem dentro do seio familiar para dentro da escola. E a escola, ela tem um grande papel, né? É um papel fundamental nesse processo de desenvolvimento das crianças. Então, isso é a primeira coisa que eu queria falar para vocês. Quando a gente ouve algumas frases do tipo, a escola ensina e a família educa, eu particularmente, Damares, eu não concordo muito com isso, porque a escola, ela ensina, assim como ela educa também. E a família, ela educa e ela também ensina coisas para as crianças. Então, isso é para a gente estar percebendo que nós estamos juntos nesse processo. Não está sendo fácil para ninguém, né? Então eu quero criar com vocês e mostrar para vocês esse vínculo e esse fortalecimento desse vínculo que nós estamos constituindo aí, tá? Tô me colocando aqui à disposição das famílias para o que vocês precisarem. Então esse é o primeiro ponto, essa criação de vínculo entre a família e a escola em prol da criança, né, que convive com a gente, ele tem que existir. Porque se eu percebo algo numa criança, seja de sentimento, seja no psicológico dela, seja nos tratos que ela está tendo em casa, né, nós também somos responsáveis por isso. E a gente tem que estender a mão para essa criança e tá apoiando essa família e tá chamando essa família para entender o que está acontecendo nessa fase aí da criança, tá certo? Então, essa criança que convive com a gente, que é uma criança de 4 e 5 anos de idade, a gente não pode exigir muito dela, né? Ela está num período de vida de descobertas, né? Então, o segundo ponto que eu quero colocar para vocês é que essas crianças, os filhos de vocês, elas são potentes e elas são conhecedoras de muitas coisas. Elas são curiosas, elas estão nessa fase de descoberta e ela já é um ser humano existente nesse mundão de meu Deus que tem que ser considerado,
tá certo? Quando a gente recebe a criança na escola, a gente considera isso e a gente passa a conhecer essa criança dialogando com ela. As crianças, elas vão nos contando coisas que acontecem dentro de casa, coisas que acontecem fora de casa, coisas que elas presenciam, coisas que elas veem nas ruas, coisas que elas assistem na televisão. E elas chegam contando isso pra gente, né? E nós, enquanto escola, tem que se pautar nessas falas para estar desenvolvendo aí um trabalho de qualidade, de acolhimento e de uma vida saudável para as nossas crianças. Esse é outro ponto. Então, as crianças que chegam pra gente são crianças potentes, que sabem muita coisa e que nos surpreendem e que nos ensinam a todo momento. Tá? Se a gente pegar essa questão dessa pandemia, né, essa cobrança que às vezes eu vejo de atividades, a gente não tá aqui para isso, né? Nem nesse momento de pandemia e nem nesse período de pré-escola, né? Nessa vida que a criança tem durante a estadia dela na escola. Então, se eu pego, por exemplo, uma lei de diretrizes e base, e eu pego os documentos curriculares nacional da educação infantil, a gente enxerga que a educação infantil, né, o seu filho nessa idade de 4 e 5 anos, eles têm dentro desses documentos algumas especificidades que nos levam ao quê? A saber, isso é importante vocês saberem, que a gente não precisa ter reposição de aula, que basta as crianças terem 60% do ano letivo cumprido e que nesse momento e em todos os momentos é importante a gente fortalecer essa criação de vínculo, essa interação da criança com a família, esse socioemocional, essa socialização que ela tem com as pessoas, né? As relações dela com os amigos, com os parentes, como que é esse afeto, essa coisa afetiva, como que a gente lida com isso, até que ponto eu, papai, mamãe, vovó, titio, madrinha, né, irmão, irmã, professor, escola, até que ponto eu estou presente na vida dessa criança. Então é isso que a gente tá prezando nesse momento, né? Essa questão do vínculo. Então eu quero deixar um combinado aqui com vocês. Não é colocando tarefinhas para as crianças fazerem que vai fazer com que ela se desenvolva mais ou menos, que ela seja mais inteligente ou não, né? Que eu perceba que o meu filho tá realmente aprendendo alguma coisa, enfim, né? Então, tudo que a gente permeia para a criança através das brincadeiras e dessas interações é que vai fazer com que esse desenvolvimento dela seja um desenvolvimento mais saudável e mais verdadeiro, né? Mais significativo para a criança. A gente pega então um documento nacional que fala dos direitos das crianças, né? Eles são 6 direitos. Então a criança, ela tem o direito de conviver. Conviver. Ah, Damares, mas ela já não convive? Ela convive, mas ela tem o direito de conviver com todo mundo, né? Então a criança, ela vai conviver com as pessoas que estão dentro desse seio familiar e ela vai conviver com as pessoas que estão fora do seio familiar. Por isso que a escola é fundamental na vida da criança.
Então ela vai conviver com seus amigos, ela vai começar a ter as suas preferências, ela vai começar a ter as suas preterências e elas vão convivendo. E nós, enquanto escola, temos que proporcionar com todo mundo, sem discriminação, sem rejeição. Todo mundo é amigo. E aí entra o papel da família em fortalecer isso pra gente e de bater o martelo, sabe? De assinar embaixo isso, né? Então ele vai conviver, né? Ele vai conviver com o menininho que é sujinho, ele vai conviver com aquele que é limpinho, ele vai conviver com a menina de olho azul, ele vai conviver com o menino de olhos negros, né? Ele vai conviver, porque isso é um direito da criança e a gente não pode excluir essa criança da sociedade. Ela está dentro da sociedade. Então, esse é o primeiro direito da criança aí de 4 e 5 anos de idade. O segundo direito é o brincar. O brincar, ele, se a gente parar para pensar, ele é inerente às crianças, né? Então, as crianças, elas já nascem brincando com as coisas. A gente começa a brincar desde a barriga da mamãe. Quando eu tô lá dentro da barriga da mamãe, eu já devo brincar com alguma maneira, de alguma maneira. Quando eu tiro lá um ultrassom, né? E aí eu vejo o meu nenezinho com a mão na boca, ele tá brincando com a mão dele. Quando ele nasce e a gente pega ele descobrindo essa mãozinha e tentando bater no chocalho do berço, ele tá brincando. Então a gente já nasce um ser brincante. As crianças, elas são brincantes. As crianças, elas são corpo, ela é movimento, né? Então eu não posso exigir de uma criança de 4 e 5 anos de idade que ela fique sentada numa cadeira fazendo atividade, né? Porque eles são brincantes. Quando eu sento numa mesa para fazer uma lição, isso é muito chato, né? É muito mais legal quando a minha mãe e a minha professora propõem para mim uma atividade de se rastejar no chão, de explorar os elementos da natureza, né? Olha que por isso que a nossa escola, graças a Deus a gente tem natureza, a gente preza muito por isso, né? Então é brincar na terra, é deixar fazer a lama, a gente tem que tem que se colocar no lugar das crianças, a gente tem que ter um relacionamento empático com elas. Quando eu me coloco no lugar da criança, passo um filme na cabeça. Como que eu era quando eu era criança? Como que foi a minha infância quando eu era criança? E aí a gente vai pensando, nossa, eu brinquei pra caramba. O que que a minha mãe permitia que eu fizesse? O que que o meu pai permitia? Mas será que a minha infância foi só flores? Não, a gente teve coisas tristes também. E as coisas tristes também faz parte da vida, né? As crianças, elas têm que passar por essas frustrações para a gente aprender a lidar com os problemas da vida, né? Quando eu falo frustração, não é bater na criança. Criança não se bate, tá? A criança, ela é um ser, ela é sensível, ela é um ser. É muita covardia um adulto bater numa criança. A gente não se bate numa criança, né? Vamos dialogar com ela. Vem cá, filho, filha, vem cá. Olha, eu não gostei do que você fez. A gente vai fazer alguns combinados aqui. Esses combinados, eles podem ser negociáveis. Eles têm que ser combinados flexíveis, né? Então, pegar esses combinados, sentar com a criança, vai anotando alguns combinados com ela, tá? Nesse momento de pandemia, a gente pode criar, sim, e deve criar uma rotina com as crianças, não só no momento de pandemia, que eles têm que ser cumpridos.
Então, terminou de brincar, vamos organizar os brinquedos dentro da caixa. Agora não é hora de assistir televisão, agora é hora de fazer tal coisa. E aí a gente vai combinando isso. Mas isso tem que ser flexível, porque vai ter alguns momentos que não dá para guardar os brinquedos na caixa, mas eu vou te ajudar a guardar esses brinquedos na caixa. Vem aqui para você me ajudar, faz uma musiquinha, vamos cantar, né? Então a gente combina isso com as crianças e a gente vai tendo essa relação com elas de empatia. Então é sempre se colocar no lugar da criança, tá? Então, a brincadeira, ela é fundamental para esse desenvolvimento aí de uma criança de 4 e 5 anos de idade. E vocês vão perceber, quando vocês olharem no site da escola, que tem muitas sugestões de brincadeiras para vocês estarem fazendo, né? Vocês podem estar resgatando a brincadeira de vocês podem estar ensinando para as crianças essas brincadeiras, tá vivenciando com elas. Então, quem que nunca pulou corda na vida? Quem já não brincou de amarelinha? Quem que não fazia pista de carrinho no quintal da casa? Ou uma pista de carrinho na própria sala, como eu tô vendo aí nos vídeos e nas fotos que vocês estão me mandando, que tá muito legal. Eu tô achando super divertido, né, a devolutiva de vocês. Então, a gente pega aquilo que a gente gostaria e que a gente gostava de fazer e vamos estar fazendo aí com os nossos filhos coisas que a gente fazia quando era criança. A criança, ela tem o direito de participar. Como que elas participam das coisas? Então, a gente, na minha época, era assim: chegava uma visita em casa, a minha mãe falava assim: vai para lá, porque você não pode participar desse assunto, né? E a gente dava a nossa opinião às vezes, e aí a mãe brigava. As crianças, elas têm o direito de participar das coisas. Elas podem opinar, elas podem escolher o que elas querem comer em determinado dia. Elas podem participar no sentido de: mãe, eu não quero desenhar assim, eu quero desenhar desse jeito, né? Eu não quero desenhar nessa folha, eu quero desenhar ali. E ali, se ali não dá para fazer um desenho, aí vem com os combinados, que são flexíveis. Mas as crianças, elas podem participar, porque elas emitem opiniões. Então, deixem as crianças participarem neste momento da vida da família, tá certo? Elas são capazes disso. E elas falam coisas que nos encantam. A criança é encantamento. A criança, ela é poética, né? Às vezes elas dão um tapa na cara da gente, que a gente fica: meu Deus, da onde que surgiu isso? As crianças, elas têm hipóteses sobre as coisas. Qualquer coisa que você perguntar para uma criança, ela vai ter uma resposta para você. E nem sempre essa resposta é verdadeira ou é uma resposta científica, né? Mas ela tem uma resposta, ela tem uma teoria sobre as coisas. E tudo bem, deixa essa teoria dela. Quando ela tiver mais lá para frente no ensino, ela vai confrontar as teorias dela com aquilo que é comprovado cientificamente. Mas considerem as falas das crianças, tá certo? As crianças, elas não podem ser motivo de chacota pra gente, de ficar tirando sarro, né? De achar que o que ela falou é bobagem. A gente não pode, a gente tem que reforçar isso. Nossa, filho, que legal! É isso mesmo? Mas será que lá na Lua, né, existe um pedaço de queijo, por exemplo? Mas será mesmo que lá na Lua existe?
elas podem falar que a lua é feita de queijo. Será que é? E aí é momento da gente começar a pesquisar com elas sobre essas coisas, né? Não tirar sarro, enfim, deixa ela com essa teoria dela, porque as crianças elas têm ideias e pensamentos sobre tudo, né? Mas elas são curiosas e elas vivem dos porquês. E a gente sabe disso, que o que move o mundo são os porquês. Por isso que as crianças são encantadoras. É por conta dos porquês delas e por conta das hipóteses que elas têm. Se a gente tivesse resposta para tudo nessa vida, eu acho que a vida perderia o sentido, né? Então é legal a gente ter essas incógnitas, às vezes, esses pontos de interrogação em cima da cabeça, e aí a gente em busca desse conhecimento, tá? E as crianças, elas têm isso. Elas são poéticas porque elas enxergam, elas não têm um olhar viciado, elas enxergam a beleza em pequenas coisas. Ela consegue enxergar uma borboleta amarela pousada numa grama que está no meu quintal, por exemplo. Coisas que às vezes a gente passa desapercebido por nós, né? E por que que a criança enxerga isso? Porque a criança ela está muito próxima do ambiente, né? Então ela vai descobrindo essas coisas quando ela está cavocando uma terra e ela fala: olha, uma minhoca, né? Olha, uma formiga, olha, aqui tem uma joaninha, porque ela está muito próxima disso tudo. E nós, enquanto adultos, a gente está num patamar mais alto, né? Então peguem esse momento e abaixem sob os olhos das crianças e conversem com elas olho no olho. Quem sabe assim vocês vão passar a conhecer melhor os filhos de vocês, tá bom? Bom, aí ela tem o direito de explorar. Como a criança é curiosa e ela tem que descobrir as coisas, a gente tem que permitir que elas explorem as coisas. Explorar no sentido de tatear, no sentido de olhar mais de perto, no sentido de sentir o cheiro daquilo, né? E elas vão explorando coisas no sentido de experimentar diferentes paladares, até para ela saber se é bom ou se não é, né? E no sentido de explorar, de conhecer aquilo, tá? Então a gente não pode privar a criança de estar explorando. Claro que a gente não vai colocar ela em perigo, né? Porque nós adultos, por mais que a gente tenha que permitir que a criança explore, a gente tem que estar sempre ligado ao perigo, né? Ah, eu vou deixar ela explorar a sacada da minha casa, eu vou deixar ela explorar a altura da janela, né? Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de uma exploração sensorial, de uma exploração de espaço terreno, tá certo? Para elas irem conhecendo esses elementos que tem na natureza, né? E do que esses elementos são feitos. Então, deixa ela explorar a terra, deixa ela explorar as folhas das árvores, deixa ela explorar o corpo dela, deixa a criança subir numa árvore para estar explorando isso, tá certo? Deixa ela explorar a textura das pedras, deixa ela explorar a textura dos objetos. Isso é um direito da criança e isso vai fazer com que ela que contribua nesse desenvolvimento dela enquanto ser humano, tá? Ela tem o direito de se expressar. Então, a expressão da criança, né, ela se expressa através das linguagens. Tem um autor que a gente estuda lá na escola, que é o Loris Malaguzzi, ele já falava isso, que as crianças elas têm 100 linguagens,
né? E a gente acha que a criança só tem algumas linguagens, né? Poucas linguagens. Mas ele fala que elas têm 100 linguagens, né? E quando as crianças se expressam, elas colocam essas linguagens em ação. Então, elas têm que se expressar na oratória, elas têm que se expressar escutando, na fala, artisticamente, corporalmente. Por isso, a importância do movimento, das crianças desenharem muito. Através do desenho e da arte, as crianças estão se expressando. Elas se expressam desenhando, elas se expressam rabiscando, elas se expressam mexendo com tinta, elas se expressam mexendo com argila, com barro, elas se expressam dançando, elas se expressam se movimentando, correndo, andando, sorrindo, né? As faces triste, alegre, choro, emburrado, bravo, cara de monstro, e assim as crianças vão se expressando. Então as crianças, elas têm o direito de se expressar. Ah, se expressou, Damares, meu filho é muito birrento, né? Ele só chora. É uma maneira de expressão. Claro que é uma maneira de expressão. E aí a gente tem que saber o motivo disso. Por que será que chora quando eu mando fazer alguma coisa ou quando eu peço? Por que será que um bebê não para de chorar? Né? Por que será que ele vive em silêncio, ele não fala? É uma maneira de expressão? Claro que é uma maneira de expressão. E nós, enquanto adulto, enquanto escola, a gente tem que respeitar isso nas crianças, né? Nós da nossa vida, nós adultos, tem momentos da nossa vida que a gente não quer falar, a gente não quer opinar, né? A gente não tá bem, a gente tá com dor de cabeça. Eu prefiro ficar em silêncio, sabe? Ai, não fala comigo hoje, eu não tô afim. A criança, gente, é a mesma coisa. As crianças, elas têm sentimentos. E a gente tem que saber identificar isso e respeitar isso nas crianças, tá? Ela vai se expressar no momento que ela quiser e tá tudo bem. Claro que nós, enquanto mães, enquanto pais, enquanto família, a gente se preocupa, né? E nós, enquanto professora, a gente também se preocupa. Nossa, mas ele é tão falante, hoje ele tá tão quieto. Ah, não, alguma coisa tá errada com essa criança, né? A gente se pergunta isso. Poxa, chega lá, no pé do ouvido, sabe? O que que você tem hoje? Conta pra mim, vem cá. E aí, de repente, a criança começa a chorar. Você sabe que ela não tá bem e que alguma coisa tá acontecendo, né? Então a gente vai investigando isso, mas é fundamental que a gente permita que a criança se expresse, né? Perguntem coisas, dialoguem, até para a gente ampliar esse vocabulário das crianças. Deixem elas opinarem sobre as coisas, tá? Então, o expressar-se é um dos direitos também que está lá nesse documento nacional, né? E o último direito da criança é o direito de se conhecer. Então, quando eu venho para esse mundo e eu ainda não sei exatamente quem eu sou, a gente vai trabalhando isso. Que família que eu tenho? Quem é a sua mamãe? Quem é o seu papai? Como é o nome da sua vovó? Você tem irmãos em casa? Né? Quem são os seus irmãos? E eu, o que eu sou de você? Às vezes a criança, ela não sabe responder isso pra gente, né? Então ela vai se conhecendo, né? Ela tem que saber essas coisas, mas ela só vai aprender se a gente for comunicando isso para ela, né? Sei lá, João, vem aqui. Né? Você gosta deles? Você brinca bastante? Como que é, né? E você? O que que você gosta? O que que você não gosta?
Qual é a sua comida preferida? E a gente vai perguntando essas coisas para as crianças, né? Do que você mais gosta de brincar? Tá? E assim as crianças, a gente vai conhecendo as crianças vão se conhecendo, né? Trabalhar agora a importância da higiene. Por que é importante lavar a mãozinha? Por que é importante tomar banho? Por que tudo isso é importante para a saúde da gente? Por que é importante eu escovar os dentes, né? E a criança, ela tem a família, né? Ela tem nós, adultos, para estar mostrando isso para ela. Então, cuidar da criança é o nosso papel. A gente cuida e a gente educa, tá certo? Então, turminha, família, mediante tudo isso que eu coloquei para vocês, tem alguns questionamentos assim. Damares, o que eu faço com esse material todo que vocês mandaram para gente? Né? Bom, então eu sei que eu tenho uma criança em casa potente e eu tenho que valorizar isso nela. Eu tenho uma criança numa fase, né, numa faixa etária de 4 e 5 anos de idade, que está em pleno desenvolvimento e que ele vai se constituindo, né? A gente vai infiltrando essa criança dentro da sociedade, conforme aquilo que eu vou estar mostrando para eles. E aquilo que eu vou estar mostrando para eles, eu quero que seja pelo caminho do bem. A gente espera isso sempre, né? Mostrem para as crianças, nós enquanto adultos somos espelhos das crianças. Então, bom dia, boa tarde, obrigada, tudo bem com você? Sejam bem-vindos. Desculpa, eu não queria fazer isso. Peçam desculpas para as crianças, não tem problema nenhum. Filho, por que você tá chorando? Ah, porque você me bateu, me xingou, nanana. Filho, desculpa. Desculpa, mamãe tá cheia de serviço em casa, sabe? Eu não tô conseguindo filtrar isso, né? E a escola fica me pedindo coisas e eu não consigo, porque eu tenho vocês para cuidar, eu tenho almoço para fazer, eu tenho a casa para limpar.